O assunto hoje é criptomoedas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esses ativos e como é que eles são trabalhados, como é que a gente faz nossas operações dentro dessas diferentes paridades. Vamos lá? Meu nome é Alexandre Robax, também conhecido como Storm. Desde 1998 eu venho operando no mercado financeiro. Já operei ações, opções, futuros e agora criptomoedas. Nós vamos utilizar aqui técnicas baseadas nos gráficos e não se esqueça de automaticamente apertar ali o sininho, se inscrever no nosso canal e começar a nos seguir em todas as nossas redes para que a gente possa então sempre poder manter uma ótima conversa e uma interação dentro desse aprendizado que eu vou estar tentando passar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem colocar algum comentário, sintam-se à vontade para colocar ali algum tema que vocês queiram especificamente abordar. Direto ao ponto, então, vamos conversar sobre criptomoedas. Quando a gente opera ações, nós estamos basicamente pagando o preço de uma respectiva ação. Então, a gente vai comprar uma Vale do Rio Doce, estamos pagando o preço de uma ação da Vale do Rio Doce. Quando nós operamos uma criptomoeda é diferente. Por quê? Porque basicamente os gráficos observados numa criptomoeda, eles são gráficos de paridade. O que tu quer dizer com gráfico de paridade, Storm? Bom, o dólar, quando a gente opera dólar, nós estamos operando o preço do dólar em relação ao real brasileiro. Então, quando a gente trabalha a operação do dólar, nós estamos operando uma paridade, dólar contra real brasileiro. O mesmo acontece quando nós operamos o gráfico de uma criptomoeda. Nós vamos estar operando o gráfico da criptomoeda contra alguma paridade. Aqui no caso, nós temos o gráfico da Solana contra dólar, United States Dollar. Bom, nós podemos pedir que o sistema nos ofereça, por exemplo, um gráfico da Solana contra o euro. E veja que o gráfico vai ser naturalmente diferente, porque o euro tem se comportado de forma diferente do que o dólar. Então veja que o gráfico modifica-se instantaneamente. Eu também poder, ali aparece de igual maneira a minha operação que eu estou comprado em Solana, mas eu estou naquela operação Solana contra dólar. Eu poderia pedir, por exemplo, Solana contra BTC, contra o próprio Bitcoin. Eu poderia pedir Solana contra dólar australiano. Eu poderia pedir Solana contra, por exemplo, vamos ter aqui contra o real, Brasil Real. Brasil Real vem com o BRL. Não sei se existe essa paridade dentro da FTX. E depois vamos falar um pouquinho sobre as diferentes. Não tem conta Brasil Real. Pelo menos não aparece aqui o BRL. E é importante mencionar que além das diferentes criptomoedas que existem, pessoal, nós temos, e são mais de 13 mil hoje no momento, nós temos as moedas fiduciárias. O que é uma moeda fiduciária? Uma moeda fiduciária é aquela moeda que ela tem um valor pela fé que existe em cima daquele país que a produz. Ela basicamente são as moedas reais, entre aspas, aquelas moedas que existem na economia real, moedas de países. Então o dólar é uma moeda fiduciária, a gente tem o euro como moeda fiduciária, a gente tem o ien como moeda fiduciária, a gente tem o Brasil Real como moeda fiduciária. Então são as moedas fiat, como se diz, certo? E além então nós temos criptomoedas, nós temos moedas fiduciárias e nós temos um outro tipo de moeda chamada stablecoin. As stablecoins basicamente elas são o quê? As stablecoins são criptomoedas que tentam simular a movimentação de moedas fiduciárias. Então é uma criptomoeda que vai simular exatamente a movimentação do dólar. Ou uma criptomoeda que vai simular exatamente a movimentação do euro. Ou uma criptomoeda que vai simular exatamente a movimentação do Brasil Real. Como é que elas são construídas? Bom, construir uma criptomoeda assim é relativamente fácil, uma stablecoin. Digamos que eu quisesse construir uma criptomoeda que simulasse o Brasil Real. Então eu vou lá, eu compro 250 milhões de reais, vou dar um exemplo, compro 250 mil reais de Brasil Real, coloco num banco, deposito como custódia e eu consigo imediatamente abrir 250 milhões de
Brasil Real Token, ou seja, de moedas reais que poderiam então ser utilizadas, um tipo de um certificado para o qual eu tenho R$1 depositado em banco para cada uma criptomoeda de real que está circulando no planeta. E com isso eu acabei de criar uma moeda, uma criptomoeda que segue o modelo do real. Se o real subir, aquela criptomoeda vai se deslocar na mesma direção. Se o real cair, a criptomoeda vai deslocar na mesma região. Isso pode ser feito também com ações e são chamados tokens. Tokens de vale ou tokens de diferentes empresas podem ser feitas desde que você tenha a exata proporção de 1 para 1. Hoje as pessoas operam muito o dólar Tether e o dólar USDC. O dólar Tether e o dólar USDC são stablecoins com as quais nós podemos operar. Então veja aqui, tem o Solano contra dólar e tem Solano contra dólar USD Coin, que é uma stablecoin. Assim como a Solano contra dólar Tether é um outro tipo de stablecoin, como vocês estão vendo aqui. Então essas são stablecoins que se comportam de uma maneira muito similar ao movimento do próprio dólar. Veja que os gráficos estão exatamente iguais, podemos por assim dizer. Exatamente iguais. E por que se opera então as stablecoins? Porque muitas pessoas não querem sair da criptomoeda para moedas fiduciárias, moedas fiat. Elas querem ficar sempre com o seu dinheiro em criptomoedas. E neste caso, então, operam Solano contra dólar Tether ou Solano contra USD Coin e assim por diante. Então essa seria uma das facilidades. Você nunca traria o seu dinheiro para a moeda fiduciária, você ficaria sempre com algum tipo de criptomoeda, seja o USDC Coin, ou seja, o USDC Tether, ou se você quiser, existem algumas exchanges que em si criaram as suas próprias criptomoedas, as suas próprias moedas estáveis, podemos por assim dizer. A Binance é uma delas. Vamos falar um pouquinho sobre exchanges, tá? Quando vocês pensam sobre o mundo das exchanges, o que é uma exchange? Basicamente é como uma corretora, só que é uma corretora focada em criptos, tá? Então ela opera criptos, né? E quando a gente fala então dessas principais exchanges que existem, nós estamos falando, por exemplo, de uma Binance, estamos falando de uma FTX, estamos falando, por exemplo, de uma Cexio, estamos falando de uma Bitfinex. Essas são as exteriores. Aqui no Brasil nós temos Foxbit, nós temos mercado Bitcoin, nós temos uma série de exchanges que operam criptomoedas. Esse site aqui é extremamente importante para os amigos compreenderem e sempre olharem. Se chama CoinMarketCap. CoinMarketCap.com. Esse site talvez tenha um resumo de como estão as principais criptomoedas no mundo. A gente consegue olhá-las aqui em lista. E a gente coloca, então, aqui em cima a gente vê que existem hoje 18.693 criptomoedas no mundo, 495 exchanges. A capitalização do mercado hoje está na faixa de aqui é 1.000, aqui é milhão, aqui é bilhão, 2 trilhões 146 bilhões de dólares. O volume negociado nas últimas 24 horas está aqui, 1.000, milhão, bilhão, 100 bilhões de dólares. A dominância principal, que é qual é a criptomoeda mais negociada, a gente vê aqui como sendo o BTC com 40%, o Ethereum sendo com 19%. A gente pode falar depois um pouquinho mais adiante do que é o THS. E aqui a gente vê os trendings. Trendings down, para baixo, e os trendings ups, os maiores ganhadores. E aquelas que foram recentemente adicionadas no mundo das criptos. Quando a gente desce um pouquinho para cá, a gente percebe as diferentes criptos. Podemos colocar por market capitalization, que é basicamente o valor, né? Então a gente vê que a Bitcoin é a que tem o maior market cap, seguido do Ethereum, praticamente na metade nesse momento do market cap do BTC. Aqui tem o dólar Tether, já mencionado, uma stablecoin. Aqui é o BNB. O BNB é uma stablecoin, entre aspas, feita pela Binance. Então, quando você opera, por exemplo, dentro da Binance, você pode sair de uma criptomoeda e ir para essa moeda que é a moeda da Binance, né, de uma exchange que é uma das maiores exchanges do mundo hoje.
Depois a gente tem o dólar USDC, como vocês estão vendo. Aqui aparece a Solana em terceiro lugar, mas bem atrás da Ethereum, bem atrás do BTC. Aí depois vem a Cardano, depois vem a Ripple, depois vem a Terra Luna. Vejam que e a Avalanche e a Polkadot, né? Então, mas vejam que vai diminuindo significativamente o movimento da market cap de cada uma delas. E realmente as duas que mais dominam são BTC e Ethereum. Notem que os gráficos aqui estão muito similares, tanto do BTC quanto do Ethereum, estão muito parecidos, né? Já que são os principais de fato. A gente vê aqui o quanto que está o suprimento circulante de criptomoedas, tá? Ou seja, basicamente seriam quantas criptomoedas estão circulando no mundo hoje, tá? De cada uma dessas unidades aqui. A gente percebe que aqui embaixo, ó, vem um outro dado interessante. Observem como a Solana tem um gráfico bastante diferente, tanto do BTC quanto do Ethereum. Ela tem uma vida própria. A Cardano também está com uma vida própria. A Terra Luna também com uma vida própria. Isso é normal na medida que a gente vai ter algumas criptomoedas que vão se comportar de uma forma bem diferente das criptomoedas mais tradicionais. Então, do ponto de vista de moedas tradicionais, BTC e ETH, todas as outras eu considero um tanto quanto exóticas e que podem muitas vezes fazer fortíssimas movimentações. Nós temos aqui, por exemplo, a Near Protocol com 21% de alta nas últimas 24 horas. E se a gente quiser mais informações sobre a Near, a gente pode entrar aqui, por exemplo, dar um overview no mercado, aqui aparece o gráfico dela. Não é um gráfico fantástico, tu possa dizer, uau, que delícia. Não é. Mas a gente consegue, nesse momento ela está em torno de 16 dólares americanos, uma Near. E aqui diz exatamente o que é a Near. Qual que é o dado atual dela, qual que é a movimentação em tempo real. E aí aparece aqui o que é o protocolo. Então é uma blockchain de uma camada que foi desenhada como uma nuvem de comunidade para a plataforma de computação e que elimina algumas das limitações que têm aparecido em blockchains que estejam competindo entre si, como por exemplo uma baixa velocidade de transação, como por exemplo um baixo throughput e pobre interoperabilidade. Isso dá um ambiente ideal para dApps e cria o desenvolvedor uma plataforma amistosa para o usuário. Tentar entender os fundamentos de uma cripto, tá? Aqui diz inclusive quem criou o Near. É uma coisa que vocês podem seguir muito tanto o Augusto Baques quanto o Fernando Urich, que fala muito sobre fundamentos de criptos, tá? Não é a minha especialidade. Minha especialidade, como vocês bem sabem, é realmente gráficos, que é isso aqui que vocês estão vendo. Eu opero em cima muito mais de gráficos do que qualquer outra coisa. E alguns pontos que são importantes serem mencionados, né? Quando a gente fala sobre gráficos, os gráficos tendem a funcionar melhor quanto maior for a liquidez de um determinado ativo. Os sinais ficam muito mais confiáveis. E ao mesmo tempo, os gráficos também tendem a funcionar melhor em ativos que tenham valor nominais mais altos. Ativos com valor nominais mais baixos, especialmente em centavos, o entendimento dos gráficos costuma não funcionar tão bem. Então, qual seria o preço ideal, o valor ideal para a faixa de preço para realmente a gente observar um gráfico andando bem? Na faixa de 50 dólares a 70 dólares, 100 dólares seria uma faixa ideal de movimentação financeira que a gente poderia então estar operando por gráficos respectivamente mais fáceis de serem operados, acima de 30 dólares. Abaixo de 30 dólares são gráficos mais difíceis de serem trabalhados, especialmente os gráficos em centavos. O que é ruim porque são os gráficos que têm a maior variação percentual. A gente tem um gráfico aqui interessante que é a Polkadot. Tá, e essa é uma criptomoeda que me chama muita atenção. A DOT, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui DOT contra o STC. O STC Coin. Ou o STC Tether. Vou botar o STC Tether. Então a gente vê o gráfico da DOT trabalhando aqui. Nesse momento o gráfico da DOT toca exatamente em uma região que para mim é uma região fantástica de ser trabalhada. O que eu quero mostrar aqui basicamente?
Vocês estão vendo aqui o meu gráfico, ele tem basicamente duas médias móveis e uma ferramenta aqui embaixo que é o estocástico lento. Tá? Este aqui é minha configuração básica para operar no mercado de criptos. Gráfico de 120 minutos, uma média móvel de 8, exponencial, uma média móvel de 80, exponencial, e um estocástico lento colocado aqui embaixo, também em 8 períodos, com uma média móvel de 3. É assim que eu costumo olhar, essa é a forma com que eu costumo trabalhar e essa é a maneira com que eu costumo entender os meus gráficos em criptomoedas. Ok? Agora, no próximo vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre exatamente como eu faço essas leituras e como é que eu vou entender tudo. No último vídeo, nós falamos um pouquinho sobre suportes. Vejam que neste momento nós estamos exatamente tocando esta região de suporte. Uma região que foi observada como... Deixa eu recuar aqui um pouco. Resistência, resistência, foi rompida, suporte, suporte, resistência, suporte, suporte. Então, neste momento, estamos tocando um fundo anterior e vários outros topos anteriores que foram tocados e, portanto, trabalhando em cima de uma zona de suporte. Veja que aqui também é um suporte importante para a Solana, para a DOT, melhor dizendo. Foi tocado aqui, com uma resistência, aqui, aqui e aqui. Então, em 20 com 50 é uma zona de suporte importante para a DOT. Ok? Bom, entendido isso, a gente vê a média móvel de 80 trabalhando aqui. Exatamente nesse ponto. Com estocástico nesse ponto. Ok. Você que não conhece médias, você que não conhece absolutamente nada de gráficos, não se preocupe. O próximo vídeo é justamente sobre este tema. O que são as médias e por que elas são importantes na minha vida como trader. Espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar um like e nos vemos em breve. Tudo de bom.